E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CCJ aprovou a PEC das decisões monocráticas, ou a PEC que proíbe decisões monocráticas, né? O que é uma decisão monocrática no STF? É quando um juiz sozinho decide alguma coisa, tá? O STF e os juízes do STF tipicamente tomam decisões, não é só o STF, tá? Também os outros tribunais superiores, todos funcionam assim, né? Geralmente, as decisões são tomadas em plenário, são vários juízes que julgam um caso, né? Então, vocês já viram isso, né, em várias votações, tantos votos para cá, tantos votos para lá e coisa e tal, e aí ganha ou perde, né, enfim, decide ali no plenário do STF, né. O STF, ele tem o plenário geral e ele tem duas turmas, a primeira turma e a segunda turma, são duas turmas de 5 ministros e tem mais o plenário geral. Os outros tribunais superiores também funcionam assim, eles também têm o plenário geral e tem várias turmas que são definidas, dependendo do tribunal, tem tribunal que tem mais de 40 turmas por aí, né? Enfim, no final das contas, essa é a ideia. A ideia é que tem que ser nas turmas que você aprova. Isso é o correto, isso é o que prevê a coisa. Só que algumas decisões o juiz pode tomar sozinho. Então, por exemplo, decisões cautelares. O que é decisão cautelar? É aquela decisão que o juiz toma antes de julgar o caso. Então ele toma uma medida liminar ou uma cautelar, uma decisão que é tomada para evitar, para garantir que a jurisdição teria eficácia ao final, né? Então, quando você tem uma coisa urgente que vai acontecer agora, né, para evitar que aquela coisa aconteça, você toma uma decisão liminar e fala, não, para fazer essa venda ou para fazer essa troca aí, você tem que primeiro esperar a decisão judicial final da coisa, né? Por exemplo, né? E o que o pessoal tem criticado muito é que o pessoal da STF costuma exagerar nisso daí. E realmente, de fato, se você lembrar, por exemplo, o Bolsonaro queria indicar o Ramagem como chefe da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes, de forma liminar, proibiu isso, disse que não pode indicar e coisa e tal, e depois jogou para o plenário, depois foi jogado no plenário. Mas se ele não tivesse indicado de forma monocrática, Bolsonaro teria indicado o Ramagem, tudo bem que depois o plenário poderia mudar a coisa. Mas o correto é isso, né? Não pode um juiz de instância superior ter esse poder monocrático tão grande de já definir as coisas de antemão, né? Enfim, é uma boa coisa. E, olha só, tá aqui, ó. Esse aqui é a página PEC 8 de 2021, aqui está o texto final da medida, vamos entender isso daqui, né? Olha só, PEC é uma mudança na Constituição. Então aqui, ó, artigo 1º, a Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 97, inclui aqui vários parágrafos no artigo 97. Hoje o artigo 97 é só isso daqui, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, hoje já teve juiz que deu liminar decretando inconstitucionalidade de lei, né? E embora o STF seja o órgão que define a constitucionalidade ou não de lei, ele deveria definir isso apenas com o órgão especial, com toda a decisão, né? E aí ele inclui aqui o seguinte, parágrafo 1º. O disposto nesse caput, ou seja, que só se pode tomar decisão pela maioria dos membros, aplica-se igualmente às cautelares ou outras decisões de qualquer natureza, vedada a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei com ou sem redução de texto sob pena de nulidade, ato do presidente da República, a nomeação do Bolsonaro do Ramagem, do presidente do Senado Federal, da presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Congresso Nacional. Então, segundo parágrafo, formulado durante o período de recesso, pedido de cautelar ou de qualquer outra decisão cujo atendimento implique, com ou sem redução de texto, na suspensão de eficácia de leis, do parágrafo 1º, o presidente do tribunal, no caso de grave urgência ou perigo de dano irreparável, poderá decidir monocraticamente, devendo o tribunal resolver sobre a decisão no prazo de 30 dias. Né? O que ele está falando aqui? Tem uma situação excepcional. Pode ser que isso aconteça no período de férias, de recesso, né, quando os ministros não estão lá em Brasília. Aí o presidente do STF pode decidir monocraticamente, mas tem que se resolver a questão no prazo de 30 dias corridos após o reinício dos trabalhos judiciários. Então está colocando isso daí, né? Então essa é o principal da PEC, mas tem aqui também o artigo 102. Artigo 102 é o que define o Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal
principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, aí tem um monte de item aqui, né? E aqui ele altera o seguinte, no item primeiro, olha só, item primeiro aqui, ó, processar e julgar originariamente, aí tem aqui, ação direta de inconstitucionalidade ou lei, nas infrações penais comuns do presidente da República, nas infrações penais comuns, nos crimes de responsabilidade, ministros de Estado, enfim, um monte de coisas aqui que são atribuições do STF, o que cabe ao STF aqui, né? E vai até a letra P aqui, ó, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Aí ele altera a letra P aqui, ó, falando assim, ó, o pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, nas arguições de descumprimento de preceito fundamental ou nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 97. Ou seja, não pode ser monocrática, né? Aí depois aqui no artigo 102 tem ainda o parágrafo 4º, inclui o parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º, né? Então aqui, nesse artigo 102, tem até o parágrafo 3º, que fala aqui sobre outras decisões do STF, o que mais que ele pode fazer, coisa e tal. O parágrafo 3º nos recursos extraordinários, o recorrente deverá demonstrar repercussão geral, enfim. Aí inclui aqui o parágrafo 4º. Deferido o pedido de cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, o respectivo mérito deve ser apreciado em até 6 meses. Ou seja, o mérito da ação, mesmo que tenha sido julgado o pedido de cautelar, vamos supor, né, foi pedido a cautelar, a decisão de cautelar não pode ser mais monocrática, tem que ser tomada pelo plenário, mas ainda é um pedido de cautelar, tá? Ainda é uma urgência, não julgou o caso definitivamente ainda. Então, no período de 6 meses, tem que julgar o caso de forma definitiva. Não concluído o julgamento no prazo que trata o parágrafo 4º, ou seja, se não encerrou o julgamento no prazo do parágrafo 4º, nos 6 meses, o processo deve ser automaticamente incluído na pauta do plenário, com preferência sobre todos os demais, respeitada a ordem cronológica para apreciação, caso exista mais de um processo com prazo vencido, sob pena de eficácia da decisão cautelar, ou seja, aquele processo que era um processo de inconstitucionalidade, ou qualquer processo levado lá ao STF, ele passa a ter prioridade no julgamento, né? Somente na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 97 pode ser proferida decisão em processo em andamento no Supremo Tribunal Federal que, alternativamente, suspenda a tramitação de proposta legislativa que viole as normas constitucionais do devido processo legislativo ou, em caráter geral, afete políticas públicas, crie despesas para qualquer poder, inclusive decorrente de concessão de aumento de extensão de validade de pagamento de qualquer natureza. Olha que coisa interessante isso daqui, tá? Ou seja, da mesma forma, só pode ser decidido em plenário qualquer coisa que afete gastos públicos, né? Por exemplo, recentemente o Flávio Dino falou que o governo Lula tinha que gastar dinheiro com as queimadas. Você lembra disso? Decisão monocrática. O governo tem que gastar dinheiro com as queimadas e não interessa porque é interesse público e não sei o que lá. De novo, eu não vou discutir se queimadas é interesse público ou não, mas o fato do Dino sozinho ter podido criar uma despesa no governo é um absurdo isso. Então tem que ser em plenário também. Os outros têm que também apoiar esse negócio, né? Parágrafo 7. As decisões que tratam o parágrafo 6º aplica-se o disposto no parágrafo 4º e 5º também, né? Então, nesse caso também, tem que ser julgado em 6 meses e não sei o que lá. Aqui, ó, no artigo 103, o artigo 103 podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, quem é que pode propor uma ação de inconstitucionalidade, né? Tem uma lista de pessoas aqui, o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e mais um monte de gente aqui, né? E aí ele inclui o seguinte aqui, ó, no artigo 103, né? O parágrafo 3º, né? Não muda a lista das pessoas que podem fazer isso não, mas no parágrafo 3º tem aqui, ó, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Essa é a leitura atual. Aqui muda para ele se manifestará acerca do ato ou texto impugnado, ou seja, não necessariamente ele defenderá o texto impugnado, tá? E cria também um parágrafo 3º-A. As casas legislativas do Congresso Nacional, das quais a emenda ou norma legal ou ato normativo serão também citadas previamente para se manifestarem acerca do ato ou texto impugnado por meio de seus órgãos próprios.
Ou seja, se está impugnando uma lei criada no Congresso, o Congresso tem o direito de se manifestar nesse processo, né? Bom, aí tem o artigo 125 aqui, mas fala sobre estados e municípios, é menos interessante, né? Aqui, ó, a emenda entra em vigor aos 180 dias e coisa e tal. Então, assim, acho ótimo, acho que realmente o STF está exagerando em decisões monocráticas, é um bom início de podação de poder do STF. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que aqui na Constituição existe o artigo 60, que fala nas hipóteses que a Constituição pode ser emendada, né? Então fala aqui que a Constituição pode ser emendada por proposta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas tem aqui o parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então não pode haver uma PEC que mude a forma federativa do Estado. O Estado brasileiro é um Estado confederado e coisa e tal, com os estados e municípios e não sei o que lá. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, se alguém quiser fazer uma PEC para acabar com as eleições, não pode, está proibido aqui também. Isso daqui são as chamadas cláusulas pétreas da Constituição, não podem ser alteradas. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então aqui, os direitos e garantias individuais eu concordo, isso aqui também eu concordo. Agora, a questão da separação dos poderes, o que eles podem alegar no STF? Já vi gente entendendo que, olha só, o Senado ou o Congresso limitar a forma como o STF toma suas decisões é uma maneira de separar, acabar com a separação dos poderes. Eu acho absurdo, porque o Congresso faz leis, o Judiciário tem que obedecer às leis. Então tudo quanto é lei que o Congresso faz, de certa forma, afeta o Judiciário. E isso é normal, é assim que tem que acontecer. Mas eles podem puxar isso daqui, a separação dos poderes, não porque o Congresso está interferindo na forma como o Judiciário funciona. Então a separação dos poderes não pode, é inconstitucional, cláusula pétrea não pode mudar isso. Eu vejo a coisa desse jeito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não. Eu espero que o STF entenda que realmente ele está exagerando e que tem que ser contido de alguma forma e que essa é uma maneira legítima de conter esses abusos do STF, né? E eu acho que é até pouco. Tem que ter mais. Isso aqui não pode servir como alternativa ao impeachment de ministro do Supremo, não. É preciso ter impeachment. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.